Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim falar para vocês como eu consegui engravidar após 17 anos e tomando medicação. Ficou curioso? Então continua assistindo. Então, para início de conversa, não é que eu consegui engravidar, pois eu não estava tentando. Eu engravidei. Bom, para quem não sabe, eu tô com uma filhinha pequena de 3 meses de idade, a Elisa, minha princesa. E muita gente, quando sabe que eu tenho filho, me pergunta: Nossa, seu primeiro filho? Aí eu falo: Não, eu tenho uma filha de 17 anos. E algumas pessoas se assustam e chegam a me chamar de corajosa. Eu não tiro elas da razão. Só que o fato é que eu não estava tentando engravidar. Não foi algo que eu tentei, que eu quis, que eu consegui. Não, eu já vou explicar para vocês. Então, como eu estava falando, a minha filha, ela tem 17 anos, a mais velha, a Stephanie. E eu tomava injeção de 1 mês. E já ia fazer quase 3 anos que eu tomava essa mesma injeção. Me dava super bem, não tinha problema nenhum. Enfim, no decorrer de 1 ano e meio para 2 anos, eu descobri que eu era portadora de fibromialgia. Para quem não sabe, a fibromialgia ela é uma inflamação generalizada. Todas as suas articulações doem, todos os seus nervos doem, tudo dói. Entendeu? E os motivos são diversos, não tem uma causa específica, são diversos. Então eu tinha dor crônica em todas as minhas articulações. Se eu penteasse o cabelo em excesso, doía. Se eu me estressasse, doía. Se eu dormisse mal, doía. Se eu comesse errado. Enfim, com a descoberta dessa doença, eu comecei a fazer o tratamento com antidepressivos, né? Eu tomava diariamente antidepressivos para tratar a doença da fibromialgia. Além dos antidepressivos, o que fazia com que as dores diminuíssem, não parassem, eu não sentia tanta dor quanto na descoberta do problema, nem tão forte quanto no início, mas eu sentia. Tinha crises. Então, mesmo tomando a medicação, eu tinha algumas crises e algumas vezes era preciso eu ir na emergência, né? No SUS, por assim dizer. E lá, quando chegava, que eles começavam a me interrogar, eu já falava que o meu diagnóstico, eu sou portadora de fibromialgia e tal. E aí eles já me passavam um remédio específico, dentre eles, corticoide, que é quem trata doenças reumáticas. Então, gente, o que ninguém me falou, nem a minha médica, a reumatologista, nem a ginecologista, nem ninguém, nem eu mesma pensei nessa possibilidade, é que a interação medicamentosa desses remédios viesse a cortar ou a diminuir o efeito do anticoncepcional. E sim, depois de 17 anos veio esse susto, que hoje é uma maravilha, é uma bênção na minha vida, mas quando você não está esperando é um susto. E aí o que foi que aconteceu? Na última crise que eu tive da fibro, eu lembro que eu inchei, essa parte aqui da minha musculatura ficou muito inchada. E como eu trabalhava no escritório, trabalhava sentada, eu achei que fosse por conta do meu movimento de trabalho. Estava inchado, normal, e eu não conseguia movimentar de jeito nenhum. Quando eu cheguei na emergência médica, o médico que me atendeu era um médico bem velhinho. Sabe aqueles médicos velhinhos que olham pra você e já sabe que você tem? Perfeito. Então, ele olhou pra mim, me medicou, me examinou primeiro. Eu tava com a pressão alta, coisa que eu nunca tive na minha vida. E tava com os sintomas da fibro. E aí ele olhou pra mim e falou assim: Você tá grávida? Aí eu falei, isso foi numa quinta-feira. Aí eu falei, que eu saiba não, eu vou menstruar sábado. Aí ele fez, tá bom então, você tá com a pressão alta, eu vou te medicar e vou te dar medicamento para as dores, né, que é tratado com corticoide. E aí se a pressão não baixar, você não vai para casa. Fui para a área da enfermaria, tomei as medicações, autorizei minha alta, não quis ficar lá e vim embora para casa. Quando chegou na sexta, sábado, no domingo, as dores daqui do ombro já tinham aliviado bastante. Mas ainda tava, essa região aqui do meu tórax, ainda tava doendo muito, especificamente na lateral das minhas mamas.
E quem já engravidou na vida, pode ter 1000 anos atrás, você nunca vai esquecer da dor específica que o seio fica quando você tá grávida. E no domingo eu percebi que a dor muscular havia passado, mas essa dor aqui não estava condizendo com a fibromialgia. E aí eu comecei a ficar, sabe, quando você tá ali pensando naquela possibilidade, mas sua mente dá um giro que você diz, meu Deus, não pode ser. E aí eu fiquei me observando. Quando foi à noite, no final do dia, eu comentei ainda com o Pedro, né? Falei, olha, você não tá reparando nada de estranho em mim? Aí me mostrei pra ele assim. Ele fez, não. Enfim, passou segunda, isso era pra eu menstruar no sábado. Isso aconteceu, essa observação aconteceu no domingo. Passou segunda, eu não menstruei. Quando foi terça-feira de manhã, eu tava com o meu teste em mãos, porque eu comprei na segunda-feira de noite, quando eu saí do trabalho. E aí eu fiz o teste. Gente, são os segundos mais rápidos da sua vida. Impressionante. Quando você encosta o palitinho e você de fato tá grávida, na hora o troço acende. Aí eu lembro que a primeira pessoa com quem eu tirei a foto e mandei foi minha irmã do Rio. Falar nisso, um beijo, irmã, te amo. E aí eu mandei a foto pra ela e falei assim, não lembro se eu dei bom dia, nem lembro do nervoso que eu tava ali. Qual a chance ou qual a possibilidade disso aqui tá errado? A gente gosta de se iludir, né? E aí, gente... E aí o resto vocês já sabem. Resumindo, eu fui fazer exame de sangue porque mesmo fazendo exame de farmácia, a gente fica assim na expectativa de que tem alguma coisa errada. E aí eu fiz o exame de sangue. No exame de sangue, o meu hormônio beta-HCG estava bem alto e estava compatível já há quase 4 ou 5 semanas. E aí na semana seguinte eu consegui uma consulta eu fiz um exame de transvaginal para confirmar não sei o que, meu Deus, que já estava tudo lá. E aí eu fiz a transvaginal e realmente estava lá, constando já 6 semanas. Gente, que susto. Mas eu digo assim, Deus sabe todas as coisas, não foi planejada. Hoje eu tô com a Elisa Alzira, de 3 meses, em mãos, a bebê mais fofa do mundo, inteligente, abençoada, tô feliz. Mas que fique o alerta para vocês que têm algum problema de saúde, que trata com algum medicamento específico, tá? Que vocês possam estar observando, ou até mesmo conversando com seus médicos, se junto com outra medicação, se não vai ter efeito, se não vai cortar efeito, porque não é nada fácil. Pensei, depois de 17 anos, minha vida toda já estruturada de certa forma, eu já me organizando, já pensando em filho para faculdade, já começar tudo de novo, tudo do zero. Mas é assim, como eu falei nesse instante, Deus sabe todas as coisas e Ele nos capacita. Ele só dá o fardo para aquelas pessoas que Ele sabe que tem a capacidade de carregar. E eu tenho certeza que minha filha não veio em vão. Hoje ela é a bênção em nossas vidas, a alegria da casa, a alegria da mãe, a alegria do pai, e ela nos faz muito feliz. Então, assim, que fique a lição para vocês, para que vocês possam se cuidar, mas eu sou grata a Deus, porque graças à minha gravidez, eu pude interromper. Fica alerta para vocês, não tô dando orientação para ninguém suspender medicação. Eu tô falando o que aconteceu comigo e como todas as ações têm uma consequência, eu arco com as consequências dessa minha ação. Quando eu descobri que eu estava grávida da Elisa, logo no início eu suspendi por conta própria o meu antidepressivo e eu sofri o desmame, o efeito do desmame por 1 mês. Eu ficava igual uma drogada, passando mal, vertigem, irritabilidade, mas se não fosse isso, talvez eu estaria até hoje dependente de um remédio tão forte como um antidepressivo. E durante a minha gravidez toda eu determinei que eu não iria voltar a tomar aquela medicação, que eu não iria voltar a ser dependente daquele remédio nem de remédio algum, e profetizei sobre a minha vida que eu não teria mais essa doença sobre mim. Tanto é que quando eu fui ter Elisa na maternidade, eles não queriam nem me internar. Eu tive Elisa numa casa de parto e eles não queriam me internar porque eu avisei que eu tinha a fibromialgia, e eles ficaram assustados por causa do que acontece no pós-parto, segundo eles. Resumindo, eu tive minha filha, parto natural, humanizado, não tive mais crise de fibromialgia nenhuma, para não dizer de um todo que eu não sinto nada.
Uma semana depois do parto, eu comecei a ter realmente uma inflamação muito forte no meu pulso esquerdo, que posteriormente também atingiu o pulso direito. Eu não tenho hoje, na data de hoje, eu não tenho tanta força nos pulsos, principalmente no pulso direito. Eu sinto muita dor, mas a princípio, por conta própria, eu não quero voltar a tomar medicação. Tenho que voltar pro médico, mas já de antemão eu já afirmo que eu não vou voltar a tomar aquela medicação. O que eu puder fazer para administrar a minha alimentação, cuidar dos outros fatores, como dormir bem, não me estressar, ter uma vida saudável, ok, vou fazer, mas medicação, não. Então, gente, é isso. Eu espero que o meu relato tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já comenta, curte, compartilha, deixa aqui a sua opinião, que me ajuda muito a crescer nesse canal, tá bom? Então, fica com Deus e até a próxima.